Mais um corte da Mandi e Espectro Cinza no Redcast. Confere aí. A pergunta é justamente se você acha que o capitalismo promove atualmente redução da desigualdade social ou não, se o capitalismo é responsável pela situação ruim e pela piora das condições de vida da classe trabalhadora ou não, se o capitalismo é responsável pelo machismo como subproduto de uma ideologia que ataca setores específicos da sociedade, em especial os setores da classe trabalhadora ou não. É isso. Tá, teria um pouquinho mais de água. Kim. Veja bem, Muita água nesse debate. Antes de tudo, eu quero te fazer uma pergunta bem simples e não tem a ver com o conteúdo em si. Acabou. Tu vai conseguir manter o foco? Eu tô mantendo, Espectro. Eu tô mantendo. Tu não tá. Agora, a pergunta foi se o Você capitalismo... pode responder a minha pergunta? O capitalismo é ou não responsável pela melhora ou pela piora da condição do trabalhador? Foi essa a sua pergunta. Veja que antes do desenvolvimento, do início do capitalismo, através da Revolução Industrial, por valores liberais e iluministas de livre competitividade, a mobilidade social era extremamente difícil, praticamente. Então, a gente pode analisar para a Idade Média. Determinado sujeito X, ele trabalhava, ele recebia, o filho dele recebia 100 e o neto dele também receberia 100. Veja que agora, atualmente, embora nós estejamos com uma crise econômica, veja que a condição de vida das pessoas nunca foi tão alta. E a nível geral, mundial, não somente do Brasil, tá? Porque até 1990, se não me engano, o nível de pobreza do Brasil era 2,9 de pobreza extrema e atualmente é 1,9. Então, ela reduziu vertiginosamente. Isso aconteceu no planeta inteiro. E isso aconteceu justamente devido ao aumento de produtividade e, portanto, de riqueza e também da adoção de instituições democráticas liberais. Isso, de fato, melhorou a vida das pessoas. E não sou eu que estou falando isso. É uma convenção de economistas que analisaram a história de inúmeros países ao longo do planeta que concluíram a adoção de instituições democráticas liberais foram extremamente importantes, foi o principal fator para o enriquecimento da população. Então veja que as pessoas hoje em dia elas têm muito mais mobilidade social. E eu não estou dizendo que o Brasil é um excelente exemplo. Muito pelo contrário. Existem inúmeros outros países que têm uma mobilidade social muito melhor do que a nossa. E outros países que têm uma mobilidade social muito inferior. Então, se nós estivermos olhando de fato por dado e não aquilo que eu tô vendo na rua, não aquilo que eu tô vendo na janela da minha casa, a gente consegue concluir, sim, de fato, o capitalismo, o livre mercado melhorou a vida das pessoas porque aumentou a produtividade, portanto a riqueza e graças a algumas políticas do Estado que eu também defendo, houve uma maior distribuição de riqueza. Agora, uma coisa é eu defender a existência do Estado, que inclusive é algo que o MBL defende, e esse é um problema. Provavelmente tá batendo um espantalho, tá? Dizer algo sobre o que a gente defende e de fato não depende, a gente não defende e é mais fácil de bater. Não, o MBL não defende a extinção do Estado. Eu não sei de onde tu tirou isso. Eu realmente não sei. Onde tu tirou que o MBL defende a extinção do Estado? Eu também nunca defendi... O MBL não defende privatização? Ah, isso significa extinção do Estado? É, sim. As políticas de privatização são políticas que defendem a redução do Estado. Não. Extinção para redução são palavras diferentes. Tudo bem, se quer debater palavra, pode debater palavra. Sim, semântica é importante. Mas é isso que eu tô debatendo. Tá. Uma coisa é extinção do Estado, que é o que tu defende. Outra coisa é redução Extinção do Estado. do Estado burguês. Eu defendo a redução do Estado em alguns casos, e não necessariamente. Outra coisa é defender a extinção do Estado. Eu nunca defendi a extinção do Estado. E nem o MBL. O MBL não defende a extinção do Estado. Existem algumas práticas mais ou menos pró-mercado e outras mais ou menos pró-Estado que a gente defende. Inclusive, essa é uma das coisas que eu mais gosto no MBL, porque assim, ao contrário de alguns partidos ou ao contrário de algumas ideologias que se posicionam acerca de um livro como se ele fosse uma bíblia e não através de dados e atualizações acerca dos dados empíricos e através de dados precisos produzidos cientificamente, não. A gente vai continuar se modernizando, se atualizando através de novas evidências que estão baseadas em projetos de curto e médio prazo. Então, veja que é extremamente importante que tu tenha isso em mente. De que, vejam bem, todos vocês, não houve falsificações propositais conspiradas pela alta cúpula do MBL em relação às fichas. Nós não defendemos a extinção do Estado, eu simplesmente não sei de onde é que me tiraram isso. E, sim, o partido será criado em breve.
E não defendemos a instauração da ditadura militar. Não existe isso lá dentro. Muito pelo contrário. Até porque seria realmente muito esquisito imaginar que um partido defenderia a extinção da democracia e estaria se criando justamente para se eleger e alcançar o poder através de vias democráticas. Quem defende a antidemocracia é você, não a gente. Eu defendo o fim da democracia burguesa e a instauração da democracia operária através de um Estado operário, sim. Ok. Não, mas então, acho que você trouxe um dado que não é a primeira vez que você utiliza nos debates. E porque tá correto. Sobre a comparação da riqueza, etc. E é evidente que se você vai comparar a vida das pessoas com a Idade Média, é evidente que a situação de vida no capitalismo é melhor. E isso quem falou não fui nem eu. Isso tá lá no Manifesto Comunista 1848. Marx já dizia isso. Que, inclusive, a burguesia, quando fez a transição do feudalismo para o capitalismo, cumpriu um papel revolucionário e proporcionou à sociedade um maior desenvolvimento das forças produtivas. É fato. Hoje nós temos uma sociedade que avançou nos temas todos. Agora, o problema é que, ao essa burguesia se consolidar no poder e se tornar a classe não só que combatia a aristocracia e a classe dominante do período, mas se tornar ela em si a nova classe dominante, o problema é que neste movimento ela se torna uma engrenagem que entra em contradição com esse movimento de desenvolvimento e de melhoria da vida das pessoas. E é por isso que, por exemplo, hoje existe esse dado absurdo e estarrecedor de que os bilionários mais jovens do mundo são todos herdeiros. Porque, em que pese o dado que você trouxe aí da pobreza, não tem como dizer. Tô partindo do pressuposto de estar correto e me parece que faz sentido, inclusive. Mas apesar disso, existe uma desigualdade social profunda. Uma desigualdade social que só cresce. O capitalismo não é capaz de resolver isso. O capitalismo não é capaz de resolver temas básicos da vida das mulheres. Por exemplo, salário igual para trabalho igual. Isso simplesmente não existe. Não sei, gente, se vocês já pararam para se perguntar o quão absurdo é uma mulher desempenhar a mesma função que o homem e receber um salário menor por causa disso. E se você vai observar os dados do Brasil, não apenas as mulheres recebem um salário menor, mas inclusive as mulheres negras recebem um salário menor ainda. E isso diz muito sobre a nossa formação histórico-social e diz muito sobre o machismo e o racismo combinados. Mas o capitalismo não é capaz de resolver esse problema. O capitalismo não é capaz de resolver um problema que é de ter encerrado a mulher dentro das suas casas, no âmbito privado da sua vida, e impedir com que uma parte de mulheres, inclusive da classe burguesa, possam se lançar na sociedade, se desenvolver suas profissões, etc., mas que não fiquem reduzidas à vida privada. O capitalismo não foi capaz de proporcionar, inclusive às mulheres burguesas, alguns direitos básicos de saúde, como o direito ao aborto, por exemplo. Então, poderia aqui seguir falando uma série de coisas, mas o fato é que existe um aumento da concentração de renda, os ricos ficam mais ricos, os pobres ficam mais pobres. Eu tenho certeza que as pessoas que estão assistindo sentem isso na sua pele. Você vai no mercado, você vê o aumento do preço dos alimentos, que é fato, tem a ver com as políticas de governo, mas tem a ver com as políticas de governo serem todas capitalistas, em última instância também. Então, aqui o debate é que beleza, em comparação com o feudalismo, a vida realmente avançou. Mas o problema é que o capitalismo não permite com que a gente possa se libertar. Não permite uma vida plena, realizável, inclusive condena uma parte das mulheres da classe dominante a serem restringidas diante de direitos que poderiam e deveriam ter. Esse foi o corte. Deixe sua opinião nos comentários. Não se esqueça de deixar o like e compartilhar. Até breve.